curioso caso de um homem que se lembra de ter sido reencarnado 16 vezes, inclusive como alienígena. O Dr. Frederick Lenz, o famoso especialista americano em reencarnação, em seu livro mais famoso Lifetimes, True Accounts of Reincarnation, descreve muitos casos de reencarnação, durante os quais um homem chamado Alan Lay pode lembrar em detalhes 16 vidas passadas de reencarnação. O relatório investigativo de Frederick Lenz certa vez causou sensação na comunidade científica. A experiência de vida de Alan Lay. Alan Lay tinha 38 anos na época. Ele nasceu em uma casa rica na Filadélfia. Quando era criança, gostava de usar um manto e uma coroa em sua casa e fazer o papel do faraó egípcio. Ele não gostava de estudar e só saiu da escola no 10º ano. Depois disso, ele trabalhou em qualquer indústria, mas depois, ele se envolveu com os negócios e se tornou muito rico. Um perturbado e confuso Alan Lay decidiu ser hipnotizado pelo Dr. Irving Mordes, um conhecido psiquiatra de Baltimore, Maryland. Sob a investigação do Dr. Mordes, Lay, em estado de sonambulismo, relembrou em detalhes eventos de suas 16 vidas. Ele não apenas poderia contar a história, mas também escrever em detalhes idiomas específicos para cada vida, incluindo a escrita egípcia antiga, a escrita romana antiga, a escrita italiana e assim por diante. Ele poderia até prever o futuro em estado de hipnose, e previu o nome de um novo remédio para o câncer. Algumas identidades de vidas passadas foram verificadas. Entre as 16 reencarnações descritas por Alan Lay, muitas delas eram apenas pessoas comuns. Não há registros nos livros de história, por isso é difícil verificar, embora os registros genealógicos tenham sido confirmados. Alan Lay lembrou que ela havia sido o faraó Calicrates do Antigo Egito em sua vida, e ela governou o Antigo Egito de 341 a 344 a.C. Durante a situação de hipnose, Alan Lay falava fluentemente a antiga língua egípcia e escreveu antigos hieróglifos egípcios. Embora hipnotizado, falava com uma atitude muito arrogante e digna como um imperador. Acadêmicos de egiptologia da Maria State University e da Universidade Católica foram convidados a estudar os hieróglifos escritos por Alan Lay e confirmaram que eram de fato escritos egípcios antigos. Depois de ouvir a fita da sessão de hipnose, eles também confirmaram que a língua que Alan Lay falava era o egípcio antigo. Após a verificação, havia de fato um faraó no Antigo Egito que havia sido imperador por apenas 3 anos, e seu nome estava correto. O estranho é que esse faraó não é uma figura histórica famosa. Como Alan Lay aprendeu a história desse faraó? Além disso, ele deixou a escola no ensino médio e não estudou muito. Como Alan Lay aprendeu caracteres e idiomas egípcios antigos? Os especialistas não conseguem explicar tudo isso e parece surrealismo durante a hipnose. Alan Lay disse que por uma vida, ele foi Jamie Brewster, um soldado sulista durante a Guerra Civil Americana, nascido na Geórgia em 1847 e morreu na guerra em 1863, aos 16 anos de idade. Este incidente foi confirmado por especialistas baseados na história da Guerra Civil e na lista de oficiais e soldados. O que intrigou os especialistas foi que Brewster era apenas um soldado comum, não uma celebridade, e não havia nenhuma reportagem da mídia sobre a vida desse soldado. Alan Lay também estava bem ciente das experiências de vida de Brewster. Alan Lay lembrou que ele era um índio americano nativo chamado Sequoia em outra vida. Embora não haja como confirmar isso, durante a hipnose ele descreveu em detalhes as montanhas onde viviam os nativos. Os especialistas verificam que é mais ou menos consistente. A verdade. Uma vez, Alan Lay disse que durante toda a vida foi um escravo judeu hebreu chamado Iosepeus. Ele viveu na época de Jesus, há 2000 anos. Certa vez, ele testemunhou a perseguição e a morte de Jesus sendo julgado e pregado na cruz. Uma vez um alienígena chamado Nolan. Nas 16 reencarnações de Alan Lay, é surpreendente que ele também tenha sido um alienígena. Ele disse que por toda a vida foi uma forma de vida de Netuno no sistema solar. Era originalmente energia espiritual e veio à Terra para viver na carne. Naquela época, os seres humanos na Terra ainda não haviam sido criados. Ele disse que mais tarde morreu em uma explosão nuclear. O nome de sua pessoa no espaço sideral era Nuran. Ele falava fluentemente uma língua estranha de alta frequência em um transe como sono e, quando acordou, escreveu um grande trecho do texto Netuno, que parecia uma taquigrafia. Quando Alan Lay se lembrou dessa vida, muitos dos conhecimentos mencionados não eram ouvidos pelos especialistas, e eles ficaram surpresos. Uma famosa estrela de cinema dos tempos modernos. Curiosamente, Alan Lay mencionou que ele foi uma estrela de cinema famosa nos tempos modernos em uma vida, e ele também forneceu muitas evidências verificáveis.
De acordo com suas lembranças, a vida anterior antes de sua vida foi Rodolphe Valentino, 1895 a 1926. Valentino foi uma das estrelas mais populares da década de 1920 e um dos atores mais conhecidos da era do cinema mudo. Embora os filmes em que estrelou não sejam muito famosos atualmente, Valentino é um dos atores mais conhecidos. O pai de Valentino era italiano e sua mãe francesa. Na hipnose, Alan Leigh contou muitos segredos da vida privada de Valentino e muitas curiosidades internas durante as filmagens. Ela até escreveu uma carta em italiano como uma carta de Valentino para sua mãe. Foi muito fácil para os especialistas verificar a autenticidade da reencarnação de Alan Leigh. Afinal, Valentino é um ator famoso nos tempos modernos. Existem dados e evidências. Os especialistas convidaram especialmente os veteranos de Hollywood para questionar Alan Leigh. Foi chocante que os veteranos fizessem algumas perguntas que só Valentino e as pessoas presentes na época sabiam, e Alan Leigh poderia dar as respostas certas. O fotógrafo que costumava filmar o filme Marca Registrada de Valentino, T-Shake, perguntou a Alan Leigh, durante o primeiro dia de filmagem, quantas pessoas dirigiram juntas para o local para começar a filmar. Que acidente aconteceu? Alan Leigh respondeu, eu, Valentino, dirigi com 3 de vocês, um total de 4 pessoas. O carro sofreu um acidente no caminho e a roda dianteira direita caiu e rolou para a beira da estrada. Uma resposta está de acordo com os fatos do ano. Alan Leigh também citou os nomes e o conteúdo das 3 pessoas do mesmo grupo, todos consistentes. Das 4 pessoas da época, apenas o fotógrafo ainda estava vivo, e os outros 3 estavam mortos há muito tempo. O fotógrafo nunca contou a estranhos sobre esses assuntos triviais. Portanto, a resposta de Alan Leigh surpreendeu, para dizer o mínimo. Um especialista em caligrafia chamou Alan Leigh para assinar o nome de Valentino e, em seguida, verificou a assinatura oficial de Valentino em um documento durante sua morte e ficou surpreso ao descobrir que as 2 assinaturas eram na verdade uma combinação perfeita. O que é mais chocante é que a caligrafia pode ser imitada de forma tão vívida. Depois de verificar as 2 assinaturas, o especialista em caligrafia disse que a caligrafia de Alan Leigh e a de Rodolphe Valentino são exatamente iguais, não imitadas. As impressões digitais, em termos do senso comum médico contemporâneo, são exclusivas para cada pessoa e permanecerão as mesmas por toda a vida. As impressões digitais de 2 pessoas não são exatamente iguais no mundo, então as impressões digitais se tornaram uma das evidências importantes nas investigações criminais. O incrível é que, após a verificação de um especialista, as impressões digitais de Alan Leigh eram exatamente as mesmas de Valentino, que morreu em 1926. No entanto, é curioso que, embora as impressões digitais de Alan Leigh sejam exatamente iguais às de Valentino, sua aparência é diferente de Rodolphe Valentino. Certificação de um psiquiatra. O psiquiatra que hipnotizou Alan Leigh, Ivan, Dr. Modes, disse que estudou Alan Leigh por 5 anos e acreditava que não havia cometido nenhuma fraude neste processo. O que este homem disse sob hipnose é incrível. Eu não posso explicar do que se trata, Dr. Modes disse um psiquiatra da Índia, Dr. H.N. Banerjee, estudou a reencarnação por mais de 25 anos. Depois de ler o relatório de Alan Leigh, ele disse, a história da reencarnação de Alan Leigh é o caso mais estranho. Não há explicação científica.